Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Eu já pensava em falar sobre maioridade penal desde o ano passado, mas aí eu fui adiando e agora já não dá mais para esperar. No sábado retrasado, dia 3 de maio, meu amigo Guilherme foi vítima de um latrocínio cometido por um menor de 13 anos. Galera, chegou a hora de falar sobre redução da maioridade penal. Aos que estão esperando meu vídeo sobre feminismo, eu peço só mais um pouquinho de paciência, tá? Provavelmente semana que vem esse vídeo vai estar no ar. Também quero ressaltar que esse vídeo aqui é uma espécie de continuação daquele meu vídeo sobre legalização das drogas. Se você ainda não viu, vai lá e dá uma conferida, aí depois você volta pra cá. Outra coisa, eu vou falar sobre criminalidade de um modo geral, mas o foco desse vídeo aqui é o latrocínio. Primeiro eu vou definir o que é um latrocínio. Depois nós vamos entender como funciona a punição desse crime para adultos. E em seguida vamos verificar como funciona para menores de idade. E como sempre eu não boto minha cara feia aqui só para dar uma mera opinião. Então vamos de encontro a algumas informações pertinentes ao debate. Só um detalhe, tudo que eu disser aqui está referenciado aqui na barra de descrição do vídeo, beleza? Latrocínio é o roubo seguido de morte. É o que se chama de crime complexo. Maria, doido, o que é um crime complexo? Crime complexo é a fusão de dois ou mais tipos penais, pois se refere a dois ou mais bens jurídicos tutelados numa só ação. E um exemplo disso é o latrocínio, que envolve o patrimônio e a vida. Na história da legislação brasileira, o latrocínio fez parte dos crimes previstos no livro 5 das Ordenações Filipinas. Por meio de um alvará de 20 de outubro de 1763, passou a ser punido com pena de morte por meio da forca. No Código Penal de 1830 constavam referências ao latrocínio nos artigos 271 e 272. Nessa época, a pena mínima era 20 anos de prisão e a máxima... No artigo 359 do Código Penal de 1890, ficou estipulado que o latrocínio seria punido com a pena mínima de 15 anos e a máxima de 30 anos. Pois é, nosso Código Penal data de 1940 e agora nós vamos dar uma olhadinha nas leis e nas penalidades que vigoram até hoje. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Essa aí foi a definição de roubo e o latrocínio está aqui no parágrafo 3º desse mesmo artigo. Parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos, além da multa. E se resulta em morte, que agora entra o latrocínio, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Bom, como vocês puderam ver aí, a pena para o latrocínio é de 20 a 30 anos e ele é um crime hediondo. Tá, mas o que tem a ver isso ser um crime hediondo? Isso significa que o réu não vai ter regalias quando ele cumprir 1/6 da pena. Para iniciar o sistema de progressão de regime, o réu primário de um latrocínio, lembrando que latrocínio é um crime hediondo, deve cumprir no mínimo 2/5 da pena. E se for reincidente, deve cumprir 3/5 da pena. Ou seja, um adulto que comete latrocínio fica no mínimo 8 anos preso em regime fechado, sem direito à progressão de regime. Agora vamos dar uma olhada no que acontece com um adolescente que comete latrocínio. Essa análise começa lá no artigo 103 do Estatuto da Criança e do Delinquente. Essa análise começa no artigo 103 da Criança e do Delinquente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Acompanha comigo aí. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, criança e adolescente não comete crime, eles cometem atos infracionais. O moleque que assassinou meu amigo Guilherme não é um criminoso, ele é apenas um menor infrator, quase inofensivo meliante. Artigo 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nessa lei. Justamente, é por causa desse artigo 104, que menores de 18 anos não podem ser presos.
eles estão sujeitos a medidas socioeducativas. E a essa altura do campeonato, você deve estar se perguntando, qual é a base jurídica que ampara a inimputabilidade dos adolescentes? Seres humanos, nós vamos entender como isso funciona, mas primeiro eu preciso te explicar o que é um crime e depois como funciona a questão da culpabilidade. De acordo com a teoria finalista de Hans Welzel, não sei como pronuncia o nome desse cara, mas crime é toda ação típica e antijurídica. Ação típica, nesse caso, significa que esse comportamento deve estar devidamente e previamente descrito no Código Penal. Igual o roubo que a gente acabou de ver no artigo 157 do Código Penal. Hoje eu sou ladrão. Artigo 157. As cachorras me amam. Os playboys se derrete. Hoje eu sou ladrão. Artigo 157. A polícia bola um plano. Sou herói de pivete. Por falar em fato típico, vocês sabiam que linchamento não está previsto no Código Penal? Pois é, não existe crime de linchamento tipificado no nosso Código Penal, no nosso ordenamento jurídico. Quando acontece um linchamento, o juiz tem que se basear em outros fatos típicos para ir delimitando uma pena mais ou menos adequada àquilo que aconteceu, o que está totalmente errado. Enfim, voltando a falar sobre fato típico. Todo fato típico precisa de 4 elementos, vamos identificá-los. Número 1. A conduta. Número 2, o resultado. Número 3, relação de causalidade. E número 4, tipicidade. Agora eu vou pegar o que aconteceu com meu amigo Guilherme e vou identificar, neste caso específico, os 4 elementos do fato típico. Número 1, houve conduta? Vamos ver. O indivíduo roubou a bicicleta do Guilherme, em seguida deu um tiro na cabeça dele que o levou a óbito. Sim, houve conduta, pois foi um crime que atentou contra o patrimônio e contra a vida na mesma ação. Número 2. Houve resultado? Sim, houve resultado, pois o indivíduo levou a bicicleta do Guilherme, tirou a vida dele. Isso não foi um crime tentado, isso foi um crime consumado. Número 3. Relação de causalidade. Neste caso, nós estamos procurando um nexo, uma relação de causalidade entre a ação do menor e a morte do Guilherme. E sim, há esse nexo de causalidade, porque foi essa ação que gerou este resultado. Número 4. A atipicidade? Sim, a atipicidade, pois existe uma perfeita adequação entre a conduta do menor, que assassinou, que cometeu o latrocínio, com o que está descrito no Código Penal, artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Senhoras e senhores, nós temos aqui todos os elementos necessários para a configuração de um crime. Mas e aí? Agora a gente já pode punir o latrocida? Não, a gente não pode punir o assassino. Lembra do que está escrito lá no artigo 104 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente? O indivíduo tem que ser maior de 18 anos para receber a pena de um latrocínio. Afinal de contas, menor de idade não é criminoso, eles são apenas menores infratores, recebem apenas medidas socioeducativas. Esse negócio de penalidade deixa pra lá, isso não é pra eles não. E tem um detalhe. O artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente especifica que essas medidas socioeducativas devem atender o princípio da brevidade, ou seja, elas não podem passar de 3 anos de duração. E é aqui que eu faço a minha crítica mais severa ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei trata furto, roubo, latrocínio com a mesma severidade. Isso é uma generalização muito inocente, para não dizer outra coisa. E esse é o momento mais adequado para a gente falar sobre culpabilidade. Vamos lá, olha só. Existem várias excludentes de culpabilidade, tá? Mas eu vou me focar somente naquela que é pertinente para esse nosso debate aqui. Estamos falando da excludente de culpabilidade por desenvolvimento mental incompleto ou presumido. Meu amigo, você não ouviu errado não. O nosso sistema jurídico entende que uma pessoa de 12, 13 anos, 14, 15, 16, 17 anos é mentalmente incompleta, é mentalmente incapaz de compreender que dar um tiro na cabeça de uma pessoa, que tirar a vida de uma pessoa, que estuprar uma pessoa é crime. Psiu. Ei, amigo, vem cá, chega mais aqui, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa, você, meu amigo, você que acha que uma pessoa de 12, 13 anos é incapaz de compreender que dar um tiro na cabeça de alguém é crime, se você acredita nisso, deixa eu te dizer uma coisa aqui.
Você é muito burro. Mais do que isso. Você é um tolo. Não. Mais do que isso. Você é um completo idiota. Você é um babaca. Ou, talvez, no mínimo, uma pessoa inocente. Se você pegar a medida socioeducativa mais severa, você vai perceber que ela não é proporcional aos atos de um homicídio qualificado. Chegou a hora de nós tratarmos desses atos infracionais mais graves de uma maneira mais direcionada e específica. E para isso, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui. Nessa imagem, nós temos a distribuição das 17.170 ocorrências no estado de São Paulo envolvendo adolescentes em 2012. Eu nem vou comentar esses números sobre tráfico de drogas. Para esse tópico, você vai lá no meu vídeo sobre legalização das drogas e se informa melhor. Segundo o gráfico, a grande maioria dos crimes cometidos por adolescentes em São Paulo está relacionada ao roubo e ao tráfico de drogas, restando apenas 0,3% para homicídios e 0,1% para latrocínios. A fonte desses dados é a Justiça Especial da Infância e da Juventude de São Paulo. Mas esses números são meio controversos. Cada estado tem um número diferente e um levantamento de 2011, feito pelo Ministério da Justiça, mostra que em âmbito nacional, os homicídios representam 8,4% e os latrocínios 1,9% do total de crimes praticados por menores. Enfim, não importa se estamos falando dos dados nacionais ou do estado de São Paulo, o que realmente conta é perceber que os atentados contra a vida, digamos, homicídios qualificados, homicídios ou latrocínios, eles representam a menor parte dos crimes. Então, punir essa pequena parcela de uma maneira mais severa não significa criminalizar a pobreza. Significa tão somente ser coerente com a gravidade desses crimes. Se um adulto que comete latrocínio passa no mínimo 8 anos em regime fechado, um adolescente que cometer latrocínio deve ficar também no mínimo 8 anos em medida socioeducativa de regime fechado. De regime fechado, repito. Nem precisa jogar o moleque na cela de adulto não, mas também nós não podemos passar a mão na cabeça de homicida, latrocida e soltar 1 ano e meio depois. Esses outros crimes de menor potencial ofensivo que você está vendo aí no gráfico, os furtos, os roubos sem uso de violência, ou problemas com trânsito, sabe? Eu nem faço questão disso não, isso é besteira e acho que essas medidas socioeducativas aí até que já dão para o gasto. Mas não dá para tratar homicídio qualificado, estupro, latrocínio com 3 aninhos de medidas socioeducativas. Está faltando proporcionalidade nas medidas corretivas. Eu nem queria dar muita brecha para essas comparações internacionais, mas eu particularmente me familiarizo muito com o jeito que o Canadá lida com o assunto. No Canadá, os adolescentes que cometem crimes de extrema gravidade são julgados pela justiça comum, só que eles não cumprem pena na mesma cela ou no mesmo local que os adultos. Quem tiver a fim de se aprofundar na legislação canadense pode dar uma olhadinha no Youth Criminal Justice Act, que está aqui na barra de descrição do vídeo. Sabe, eu nem fui atrás dessas informações assim detalhadamente, mas eu sei que mais de 70%, ou um número aproximado a isso, dos presidiários, falando de adulto aqui, quando eles saem da prisão, eles acabam reincidindo em crimes. Com o sistema socioeducativo dos adolescentes, é mais ou menos a mesma coisa. A maioria da molecada, quando sai desses centros de reabilitação, acabam voltando para o crime. Mas essa falha, essa ineficácia do sistema não significa que a gente tem que parar, que a gente tem que se desmotivar, que a gente tem que se entregar, sabe? Nós precisamos insistir. A gente não pode parar de prender bandido e parar de tentar ressocializar os moleques só porque o sistema está sendo mal utilizado, ou porque tá, sei lá, não tem investimento, ou porque ninguém está cuidando e levando a sério. Essa ineficácia não significa que a gente tem que parar de fazer, significa que a gente está fazendo errado, só isso. Nós precisamos associar essas medidas socioeducativas com projetos de inserção no mercado de trabalho. Até porque nesse nosso maravilhoso mundo real, um brasileiro que sai de um presídio ou de um centro de reabilitação desse para menor não arruma emprego, brother. E você sabe o que significa? Significa o tráfico de drogas de braços abertos, pronto para recepcionar esses caras pro crime mais uma vez. Mas aí, eu não vou falar sobre tráfico aqui. Vai lá no meu vídeo de drogas que você vai entender melhor o que eu quero dizer.
Nós precisamos investir 10% do nosso PIB na educação. Mas quando eu falo de educação, não estou falando só de escola, não. Por exemplo, investir na ressocialização desse moleque que deu um tiro na cabeça do meu amigo Guilherme é a melhor maneira de tirar uma arma da mão dele. Sabe, eu sei que boa parte desses moleques que roubam, que praticam crimes, eles têm vínculo com o tráfico de drogas. Mas boa parte deles estão a fim de ter um tênis de marca, uma roupa de grife. No entanto, o sistema só cria leis para burocratizar e afastar os moleques cada vez mais do mercado de trabalho. E aí, meu amigo, eles vão roubar mesmo. Nós temos que facilitar a inserção do jovem, do adolescente no mercado de trabalho. Na moral, essa lei do estágio é um grande mimimi, cheia de frescura. É uma lei frufruzenta que confunde exploração infantil, escravidão, essas coisas bizarras que acontecem por aí, sem limite, com, sei lá, um trabalho comum, um moleque trabalhando de office boy aqui, entregando um jornal, fazendo qualquer servicinho dentro de um escritório. Isso daí não vai matar um moleque não, isso aí vai tirar ele da rua, vai fazer ele poder ter um dinheiro para comprar o tênis dele, para poder, sei lá, comprar a camisa massa, o boné massa que ele tá a fim de ter, e vai evitar esse moleque estar na rua com arma na mão, vendendo crack, vendendo cocaína por aí. Sabe, o que mais me revolta é perceber a urgência. O Brasil clama por maiores investimentos em educação, mas nossos políticos estão de braços cruzados. O PNE, Plano Nacional de Educação, devia ter sido votado em 2010 e nós já estamos em 2014. Até hoje eles não votaram essa porra dessa lei, sabe? É um monte de probleminha que fica arrumando e sempre adiando a votação dessa lei. Mas deixa esse assunto de lado, eu ainda faço um vídeo ainda para falar especificamente dessa questão do PNE. Eu já fui entusiasta da redução da maioridade penal, sem nenhuma inocência também, tá? Tem muita gente burra que acha que reduzir a maioridade penal vai diminuir índice de criminalidade. Não tem nada a ver. Índice de criminalidade se resolve com políticas públicas e investimento em educação, tá? Quando eu falo em redução de maioridade penal, eu estou pensando... Quando eu falava, né, no passado em redução da maioridade penal, eu me referia a medidas mais justas para crimes mais graves, né? Como, por exemplo, esse latrocínio que aconteceu com meu amigo Guilherme, que para mim, eu não vejo problema nenhum em mandar esse moleque para cadeia. Mas isso por causa do sentimento também, né? Quando a gente tá com raiva da situação, quando a gente está revoltado, a gente meio que passa um pouco do limite. Então, pessoal, depois de pensar bastante, depois de deixar esse sentimento de revolta de lado, eu vou passar aqui a conclusão e a mensagem desse vídeo. O que eu estou pedindo com esse vídeo aqui? A internação de adolescentes por crimes hediondos deve ser em regime fechado e equivalente ao tempo desses mesmos crimes no Código Penal. Solicitação número 2. Aprova essa porra desse PNE e manda 10% do PIB para educação. E eu encerro esse vídeo com uma célebre frase atribuída a Pitágoras: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Guilherme, meu brother, descansa em paz. Quem te conheceu vai sempre guardar na memória a imagem daquele seu sorrisão brilhoso, resplandecente, cheio de vida e alegria. É isso aí, galera. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e falou!